A arte, né, ela é um conjunto de fazeres que se resulta em um conceito. Posso dizer com toda certeza que o que eu faço tem tudo a ver com o meu propósito de vida. Faça um curso técnico no Senac EAD. Seja quem você quer ser. Quer saber? Senac EAD. Matrículas abertas. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vencer estrela, vencer star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado. Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vencer estrela, vencer star. Começamos agora mais um episódio do Gramado com Propósito. Esse programa também é especial. É um programa que traz mais um artista gramadense, que também tem transformado a arte e a cultura num estilo de vida aqui em Gramado e numa forma de se viver. Alessandro Miller começou a vida artística como caricaturista e ator. É formado em artes visuais e hoje é fundador e idealizador, junto com Luana Miller, do Gramado Natural. E é dessa união e desses dois artistas que nasceu uma das suas maiores inspirações, ou a maior, que é o filho deles, o Irá. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos por estar podendo participar desse teu programa, que eu acho fantástico, né? Luana já participou da outra vez e estava preocupado se tu ia me chamar. Eu disse, o que eu vou falar, né? Mas claro obrigado, que sim, né? É uma honra te receber aqui e estava conversando aqui contigo antes. Acho que para contar a tua história a gente precisaria aí de uns 2, 3, 4, 5 programas. É complicado. Mas vamos começar então, né? Por uma curiosidade, que era uma curiosidade minha, porque tu é um artista fantástico. Te conheço aí desde a época da Feita em Gramado, quando tu fazia a caricatura na feira. Isso. E como que começou essa tua ligação com a arte? Na verdade, o meu pai, eu sou filho de pais separados, né? Pais divorciados. Meu pai é artista plástico. Faleceu já meu pai. Meu pai era artista plástico e trabalhava como designer, né? Numa multinacional muito importante na época. E minha mãe, ela trabalhava em casa e, por consequência, ela consumia essa arte que ele fazia. Então, antes de mim, né, de engravidar, enfim, eu sou o segundo filho. Minha mãe tem 2 filhos. Na verdade, eu sou o primeiro.
Não, eu sou o segundo, perdão. Eu sou o segundo, porque eu sou o mais novo, né? E eu sou o único da família que não sou gaúcho. Meu irmão mais velho, ele é gaúcho. E minha mãe casou e foi morar no Paraná e me teve lá em Curitiba, né? Então, o que acontece? A minha mãe convivendo em casa com esses materiais de arte do meu pai. Ele fazia muito trabalho para produtoras, enfim, né, para grandes marcas na época. E pegava os restos de materiais dele e ia brincando com isso. Só que minha mãe fez isso de uma brincadeira, levou tão a sério isso, que eu costumo dizer que ela pintava, inclusive, melhor do que o meu pai. Porque meu pai tinha que trabalhar dentro do quadradinho da empresa, né? Ele fazia aquilo que era obrigado a fazer. E ela tinha liberdade para fazer. Então, minha mãe, dentro do paisagismo, por exemplo, ela se soltava muito bem. Depois deles separados, minha mãe já tinha ganho os 2 filhos, né? E meu irmão mais velho foi morar com a minha avó, aqui no Rio Grande do Sul, e eu fiquei morando um tempo com a minha mãe. Tu és de onde? Curitiba. Eu sou curitibano, né? Meu irmão é gaúcho. E minha mãe é gaúcha também. E meu pai é de Santa Catarina. E aí eu acabava brincando com essas coisas, que ainda tinha um quartinho em casa, ainda tinha muito material dele lá. Então, esses eram meus brinquedos, que eu ficava em casa brincando e podia mexer em algumas coisas que sobrava, pedaço de carvão, de giz, de lápis, resto de tinta que sobrava da mãe, porque a mãe trabalhava na época, minha mãe fazia curso de datilografia. Fantástico, eu pude brincar numa maquininha de datilografia. E à noite, quando a mãe chegava do trabalho, ela fazia algumas encomendas, que eram retratos de 15 anos, não sei de quem, filha do fulano, essas coisas assim, né? Os presentes, né? Esse era o bico dela, fazia os retratos a grafite, carvão. Então eu comecei a viver aquele universo ali, a minha brincadeira era aquilo. Então eu costumo dizer, e com muito orgulho, assim, que independente da situação de vida ser bem complicada, mas eu tenho esse orgulho de dizer que eu aprendi sim com a minha mãe, né? Comecei ali. Minha vida profissional começou muito cedo, né? Não por necessidade especificamente. Muito cedo eu tinha que trazer dinheiro para casa, né? Eu fui morar um tempo com a minha avó até ela falecer, então eu era uma bolinha de ping-pong, morava em cada canto, assim, né? E pagar as contas foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer, é ter que pagar a conta. E tinha que dar um jeito. Então, aprendeu cedo, então, a caricatura me ajudava a fazer isso. Eu fazia isso na escola, vendia nas escolas e também ia pra rua. Muito desenhei na famosa Boca Maldita, quem conhece, né? Que é uma esquina lá em Curitiba, conhecida como Boca Maldita, né? Tem um termo, um nome dado lá no período da ditadura, que ali é onde as pessoas faziam um manifesto. Então eles chamavam de Boca Maldita, que é onde as pessoas abriam a boca ali para dar os seus discursos, né? E ali ainda é conhecido como um local dos artistas de rua e tudo mais, né? Talvez teve uma época que tinha um movimento muito maior ali, mas, né, com representatividade maior. E então eu fui criança fui um adolescente, um pré-adolescente nesse ambiente ali. E ali eu conheci algumas pessoas, fui aprendendo, fui adquirindo algumas experiências ali. Claro que dentro daquele universo infantil, assim, ainda, né? Eu tinha muita coisa para aprender ainda na vida, né? E nessa fase, então, foi a caricatura, então, aonde tu, além, né, de tu ter todo esse contato, como tu disse, né, com a questão da tua mãe, a questão de tudo, tu também me falaste que tiveste um contato também com a questão que a tua família tinha uma sapataria. Isso. É o que acontece. Nesse período que eu tô falando, eu fiz outras coisas. Eu também adentrei ao universo das artes cênicas ali, né? Conheci um senhor que era bonequeiro, trabalhava para circo, ele fazia ventriloquia para circo, bonecos de ventríloco ele fazia. E aí eu comecei a entrar no circo. Eu cheguei a fazer alguma coisa em circos, assim, né? Então, que me trouxe a criar um personagem aí pra rua também. Eu passava chapéu, né? É uma história bem longa, assim, né? Bem longa. Então, já fiz de tudo um pouco. E na parte da família, isso que eu tô falando lá em Curitiba, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quando eu venho pra família, venho morar com a minha avó, e meus parentes, por parte de mãe, né, os filhos da minha avó, eram tudo, a profissão deles era tudo ou era leiteiro ou era sapateiro. Sapataria era muito forte. Pensa, minha avó teve 16 filhos,
Então, obviamente, ela devia ser uma dificuldade... Imensa. Ou melhor, impossível tu conseguir criar 16 Sim. filhos, né? Então, alguns ficavam com um tio, com outro tio, com um padrinho, essas coisas assim, né? E os filhos mais velhos era quem se responsabilizava pelos irmãos mais novos, né? Então, tinha um tio, meu tio mais velho já falecido, ele ingressou, pegou a sapataria de um tio dele e começou a cuidar da sapataria e foi botando os seus irmãos a trabalhar junto, né? E aí eles construíram um mercado de sapataria na época, assim. E, obviamente, enquanto eu morava com a minha avó, para poder merecer um guarda-chuva em época de escola, para o inverno da escola, ou um uniforme da escola, um caderno, mochila, essas coisas assim, eu tinha que trabalhar para poder ter essas coisas, né? Então, ou eu trabalhava e ganhava um dinheirinho ali para isso, ou eu fazia a troca. Eu trabalhava na sapataria do meu tio, ia lá engraxar uns sapatos e ganhava uma capa de chuva, um corte de cabelo, umas coisas assim. Então, esse é um universo bem simples que eu me orgulho muito de contar essa história, porque são detalhes assim que me ajudou a construir o meu caráter, assim, né? E quem sabe também é o que te trouxe até aqui. Porque... Com certeza. Porque eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia que tem, né, uma facilidade maior com a arte e que querem ser artistas, às vezes elas não são, porque pensam mais na parte material e naquilo que vai trazer um benefício financeiro maior para elas, do que naquilo que elas gostam e que ia satisfazer elas, né? Que é fazer elas felizes, né? Uma profissão, essa é a profissão que eu quero para minha vida. Então, acho que essa tua garra e essa tua... como é que eu posso te dizer? Tu foi levando as coisas e tu nunca pensou em, eu vou entrar para uma fábrica, né? Porque vou ter uma base e uma segurança maior, né? Mas tu foi indo de acordo com aquilo com que o teu coração foi te levando. Pode ser que tenha sido um pouco mais sofrido naquele momento que tu era criança, e às vezes criança a gente não entende muito, né? Exato. Mas é o que te trouxe até aqui hoje. Tu sabe que tu tá falando, talvez as pessoas não vão gostar muito do que eu falo, tudo bem, se as pessoas concordar ou não concordar, né? Mas hoje eu sou professor em artes visuais, né? E eu trabalho muito com processo criativo, que é o que leva a fazer o que eu faço até hoje, né? Eu sempre quis ser o que eu sou hoje, independente de outras coisas que eu fiz. Mesmo lá na sapataria do meu tio, eu sempre quis ser. Tanto que na minha trajetória toda, eu nunca assinei a carteira com outra coisa. Não tenho minha carteira assinada com nenhuma outra profissão. Né? Então, mesmo que eu tenha feito alguns bicos na vida por aí, mas o meu foco sempre foi fazer o que eu faço. Sempre gostei muito disso. E acredito que isso sempre me auxiliou a fazer as outras coisas. Quando eu digo que talvez as pessoas não concordem comigo, é porque eu não acredito que a arte é algo que cai assim de repente. Né? Baixou no meu corpo aqui um artista de repente. Não, ele é um processo em construção. Né? E a arte, para ser propriamente dita arte, ela é algo muito mais complexo do que a gente imagina. E essa complexidade não é feita de coisas complexas. É uma complexidade feita de coisas simples que a vida te traz. Sim. Entende? Ela vai agregando coisas nos teus fazeres da vida, que a vida vem te trazendo, que vão construindo algo, te trazendo ferramentas, que lá na ponta final tu vai dizer, agora eu sou um artista. E na verdade o que te ajudou a ser um grande escultor foi o bolo de fubá que a sua avó ensinou você a fazer. Entende? O que te ensinou a ser um grande arquiteto, por exemplo, foi o seu João que te ensinou a fazer carrinho de madeira com rolemã, não sei o quê. E até a própria sapataria, né? Que é um trabalho artesanal. Exato. E que também... É um trabalho artístico, né? É um trabalho artístico. Exato. As pessoas têm que totalmente saber manual. ter um trabalho manual. Tu tem que saber ter aquela sensibilidade de utilizar as tuas mãos para criar algo. Tanto que teve uma fase da vida morando em São Paulo. Eu tive um problema em São Paulo, que eu sou alérgico a alguns medicamentos, e por causa de um resfriado, lá uma infecção no ouvido, tive que tomar um medicamento e deu ruim. Né? Eu entrei em coma por causa desse medicamento. Então, quando eu voltei, estava melhorando,
eu estava totalmente desempregado, sem trabalho, sem condições, né? Ainda andava numa cadeira de roda. Nossa, então foi foi uma bem... situação bem punk, né? Um tio meu entra em contato, conseguiu um contato comigo, e ele estava iniciando um negócio da sapataria dele. A gente estava pegando aquela época que sapataria já estava começando a perder mercado. Sim. E ele estava investindo em confecção de calçados, no caso de botas masculinas e femininas. E ele queria que eu fosse lá só para trabalhar a parte de designer disso, entende? E eu nem sou designer, né? Mas ele sabia que o que eu tinha condições de fazer. Sim. Então me chamou para trabalhar com ele, para fazer isso e trabalhar a questão de cores, tingimento dos couros e tudo mais, entende? Então, para ver como se embebe nessa fonte, né? E então, ele conseguiu enxergar esse teu lado artístico? Não sei se ele entendia sobre isso, mas em cima disso que tu estava dizendo, né? O processo criativo da sapataria também é um processo artístico. É um processo assim artístico. como uma pessoa que faz tricô, por exemplo. Também é? É uma obra de arte aquilo, o resultado final. Né? Uhum. Tem vários bordados, né? Nós temos hoje, por exemplo, dentro do gramado natural, a Lana, que faz tecelagem, né? Sim. Acho que é tecelagem que se diz, né? Feltragem, perdão. Feltragem, né? Tecelagem, feltragem, né? E na nossa última saída de campo que a gente fez, ela retratou um casaril usando a feltragem. Pra te ver. Entende? E há um tempo atrás, o que é feltragem? É um bordado de roupa, sei lá, de tapete. Então, é uma obra de arte também. Embora, talvez tenha gente que não concorde com isso, mas o universo artístico, ele é assim. Né? É muito amplo. Muito amplo e dentro da nossa contemporaneidade. Né? E às vezes eu acho que as pessoas não... Elas vão, assim, conforme a vida vai levando e não param para refletir sobre isso. Né? Elas se intitulam, por exemplo, como uma costureira, mas elas esquecem que por trás daquela costura, daquela máquina, existe um artista que está ali, pensando nas cores, sabendo fazer o corte, escolhendo o tecido perfeito para aquele tipo de modelagem. Então, a arte ela é um espaço muito amplo, né? E às vezes as pessoas elas não conseguem identificar esse processo criativo, como tu mesmo disse, né? Porque a arte ela é um conjunto de fazeres que se resulta em um conceito. Isso é muito crítico falar isso. Tem gente que não concorda com isso, mas é um fato, tá? Se não tem conceito, você não tem isso. Não adianta ter um trabalho, um quadro lindo e maravilhoso, bem pintado. Se ele não tem conceito, não é conceitual, ele deixa de ser uma obra de arte. Sim. Entende? Ele tem um manuseio artesanal ali. Entende? E isso não necessariamente é uma coisa negativa. As pessoas acham que isso é negativo. Se não é arte, é negativo. Não é. Não tem nada a ver. Sim. Entende? Mas nós temos exemplos como o patchwork, por exemplo. Sim. Patchwork é isso. Da onde surge o patchwork? Até um tempo atrás, ele era considerado uma costura de roupa. Ele surge lá nos campos de concentração, né? Ele tem uma história muito, muito triste, bonita, de comunicação nos campos de concentração, né? E hoje ele é considerado, sim, uma obra de arte. Né? Então, é considerado uma obra de arte finíssima, inclusive, né? E lindíssima, né? Exato. Da mesma forma, é aquele processo de estampa, né? Que a gente chama de silver screens, né? Hoje em dia também é considerado tiragens, em escala, são considerados múltiplos, também é considerado arte. A gente fala muito que é uma técnica muito antiga, xilogravura, por exemplo, litogravura, né? Lembrando que isso lá nos seus primórdios, ela existiu para fazer ilustrações para os jornais da época. Sim, eu já ia te dizer, né? Entende? O próprio jornal é uma arte. O jornal é uma obra de arte. Né? Tá se perdendo o jornal impresso, mas ele é uma obra de arte. Né? Eu tenho orgulho também de dizer que eu também já fui tipógrafo. Já? Também fiz tipografia para jornal, né? Para carimbo, peguei o final disso, assim. Um pai de um amigo meu, já meio falido na época, né? E ele tinha isso para fazer carimbos e era aquela mesa gigante cheia de tipos, né? Aqueles chumbinhos, maquininha de fazer louco era aquilo, assim. Sim. E eu pude brincar com aquilo também, assim. Então,
posso dizer que eu já fui tipógrafo. E como que tu veio parar aqui em Gramado? Tu é de Curitiba, Sim, morou em Porto Alegre, sim. chegou a morar em Santa Catarina? Não, só de passagem, assim. Só de passagem. Mas morar mesmo, eu morei Curitiba, morei em Rio, morei em São Paulo, eu morei muito em Porto Alegre, muito em Viamão, porque eu tenho parentes, né? Minha avó morava em Viamão, então Viamão tem uma relação de infância, assim, né, com Viamão e Porto Alegre. E Gramado, como é que... E Gramado, como a maioria das pessoas que são daqui, vinham para cá passear, né? Eu tinha uma relação de Gramado com conhecidos, e depois festival de cinema, eu vinha para Gramado, porque eu tive um período que eu participava nos curtas gaúchos, né? No início dos anos 2000 ali, né? Então eu vinha muito para Gramado, né? Nos festivais. E aí comecei a ter alguns trabalhos. Eu trabalhei com uma galeria uma vez e vinha trazer obras para Gramado, né, para moradores daqui, empresários daqui e tal. Então, de vez em quando eu vinha junto, eu tinha essa relação com Gramado. Mas não era uma coisa assídua, assim, né? Então, depois, meu relacionamento com a Luana foi o que me trouxe a vir a Gramado, assim, né? Quando nós namorávamos, então eu vinha passear, eu fazia turnê. Eu fazia parte de um grupo de teatro que é o Oi Nós Aqui Travês, da Terreira da Tribo, né? Que é um grupo muito antigo aí no país, né? Um grupo mais antigo aqui no Sul. Então nós estávamos em temporada, um espetáculo, viajava, ficava o tempo todo fora. Então o tempo que sobrava eu vinha namorar, né? Senão eu ia perder a namorada. Sim. E aí mas eu não trabalhava muito aqui em Gramado, até porque não tinha muita disponibilidade para isso. Então eu vinha e ficava só curtindo um pouco, né? E de vez em quando eu fazia alguma coisa aqui em Gramado, fazia alguma performance, alguma apresentação, né? Eu tenho um personagem que chama-se Fritz, Sim, que eu aproveitava a viagem que eu fazia com o Nós em outros lugares. E como o Fritz ele é um personagem de maleta, então eu carregava ele junto por tudo quanto é canto. E é um personagem, um trabalho que eu tenho um carinho, uma importância gigantesca, assim. É um dos meus trabalhos mais importantes, significativos para mim como pessoa, né? Então, eu nunca abandonei isso, né? E, então, quando eu estava aqui, eu aproveitava para fazer isso. De vez em quando dava alguma oficina, dei uma primeira oficina aqui em Gramado, aí apresentava aqui na Rua Coberta. Aí teve uma época que eu fui preso por causa do personagem, né? Na verdade, tem uma coisa bacana, não sei se eu poderia dizer isso, mas se não posso, tu corta depois. Teve uma atividade que eu fiz com o Fritz, que foi o que gerou o que hoje chama-se de, embora tá mal interpretado, né? Mas na época parecia ser interessante, embora eu também não era de acordo, mas acho que foi importante. Sim. Era legalizar os artistas de rua na cidade. Isso começou por causa do Fritz, né? E na época tinha o secretário, era o Nelson Brolling, que faz apoiou tempo. isso, faz tempo. E logo, acho que, não sei se a Secretaria de Cultura já era Secretaria de Cultura, não me lembro agora, né? E aí depois teve uma conversa na Câmara de Vereadores, uma conversa muito bacana. Eu sempre digo isso, assim, que eu me lembro que eu fui afiado, porque eu achei assim, vai ter uma discussão, vai ter briga, né? Porque eu vou lá sentar com os políticos, vai ter briga, porque as experiências que eu tinha de outras prefeituras. E, nossa, eu fui muito bem recebido na Câmara de Vereadores. Isso eu digo para eles, a maioria deles acho que nem estão ali hoje, mas eu sempre gosto de dizer isso, porque é um diferencial em Gramado nisso, né? E foi unânime, essa conversa foi unânime, eles apoiaram, não, vamos criar uma lei, então. Para os artistas de rua. Embora abrindo um parênteses, embora essa lei, ela não é, como é que eu vou dizer assim, já existe uma lei federal, ela é desnecessária, né? Mas devido a uma questão de organização, o poder público ele pode organizar a classe. Sim. Só que isso foi mal interpretado no decorrer, assim, né? Mas a verdade é uma lei que surgiu por causa disso, e acho sim que foi importante, porque na época não tinha nenhuma regulamentação para isso, né? Enfim, não vou adentrar nisso, porque senão a gente entra em outras discussões, né? Que ainda se discute muito sobre isso aqui em Gramado, né? Mas sim. Enfim, só porque lembrei do personagem, mostrar que se criou a partir daquilo ali, né? Mas é importante, porque eu sei que vem muita gente de fora, né? Sim. Mostrar a sua arte também.
mas Gramado é uma cidade extremamente rica em arte, Sim. em artistas. Sim. Eu acho que o Gramado Natural, ele trouxe muito, né? Dessas pessoas que às vezes estavam escondidas, às vezes não tinham coragem de ir lá pintar um quadro, de fazer um desenho. E aí eu acho que o Gramado Natural, com toda a simplicidade de um projeto grandioso que ele conseguiu incluir pessoas e artistas que tinham vergonha ou achavam que simplesmente que não eram bons, né, naquilo que faziam. E conseguiram mostrar, aflorou, eu acho, nessas pessoas, né? O que elas têm de melhor, assim, em relação à parte artística. Eu acho que Gramado, como tu disseste, assim, é rico nessa parte artística, assim. Tem muitos artistas, sei lá, tem bastante artista. De registro, tem uns quantos, mas acho que tem mais alguns escondidos por aí. E tem trabalhos muito bons, né? Gramado tem uma coisa muito rica, que é na qualidade. Você vai olhar o artesanato, por exemplo, é tudo muito bem feitinho, minucioso, né? Eu acho que o Gramado Natural, eu acho que eles não vêm para dar o Gramado Natural não vem para dar uma identidade para essas pessoas. Eu acho que elas têm a sua própria identidade. Sim. E são respeitadas por isso, né? Mas eu acredito que o Gramado Natural é uma atividade que vem para dar uma noção de pertencimento para a classe. Entende? Talvez ainda seja muito no início isso. E porque a gente está falando de um projeto jovem ainda. Embora ele é idealizado há muito tempo, mas o resultado dele ainda é muito jovem. A gente está indo recém para o 3º ano. Eu ia dizer 3º ou 4º, mas é 3º. É o 3º ano, né? Estamos batalhando o 4º, mas é muito recente ainda. Sim. Né? Então, e é o único evento temático pensado para as artes visuais, né, que nós temos aqui no município. É o único evento temático com essa linguagem que é a proposta do Gramado Natural. Hoje é o único no Brasil, entende? Então, ele traz uma noção de pertencimento, porque quando o artista tem um evento que é pensado para ele, né, ele... Ainda mais na proposta que é o Gramado Natural, que é sair de dentro de um estúdio e poder se mostrar de uma outra forma, porque tem disso, né? Nas artes plásticas é tudo muito entre 4 paredes, né? O artista é muito dentro dele, com o indivíduo dele, né? Sim. Tudo acontece dentro da cabeça dele. As ideias, a criação, é ele um quadro branco e aquilo demora para acontecer alguma coisa, até algo acontecer. Né? É difícil ser coletivo dentro das artes visuais. É diferente do que é na dança, diferente do que é na música, né? No teatro, você precisa de um grupo, você precisa de alguém, você precisa de um diretor, precisa de um colega, precisa contracenar, precisa do iluminador, precisa, né? Sim. O artista plástico, ele consegue fazer tudo sozinho. Ele consegue fazer isso. E o Gramado Natural traz... O Gramado Natural tira ele desse comodismo, desse conforto dele, dá uma desconfortada nele ali. Sim. E mostra uma outra realidade para ele. Né? É tirar o artista de dentro do ateliê e botar ele num palco. Só que esse palco não é o palco do teatro, entende? É um palco, acho que um pouco maior, entende? É tudo muito mais amplo, que é o que torna difícil também. E é nessa dificuldade que entra o processo criativo de cada artista. E agora, como é que eu resolvo? Eu tenho essa paisagem lindíssima que é Gramado, sei lá, essa multidão de tons de verdes que existe em Gramado. E esse interior como tão é que rico, eu resolvo, né? Esse Esse problema positivo, né? Como é que eu resolvo? Como é que eu vou extrair dessa paisagem toda só aquela araucária? Como é que eu foco só naquilo? Eu acho que muitos, nesse processo todo, devem descobrir uma nova... um novo artista dentro de si, né? Uma nova... como é que eu posso te dizer? Um novo olhar sobre si mesmo, né? Estavam acostumados, como tu mesmo disse, a desenhar aquilo que vinha, às vezes, né, como inspiração, mas agora tu tem um leque de inspirações e dentro desse leque tu tem que escolher... O que escolher, como fazer, o que fazer, que material usar. Aí tem vários intempéries, né? Você tem o tempo, o clima, sol, chuva, frio, você tem tudo, né?
E o sol muda a cada minuto. Então, como que eu resolvo isso? Eu tenho que mudar a técnica que eu utilizava, porque eu tenho que ser mais rápido. Sim. Então, tem esses fatores técnicos também. Tira a pessoa do comodismo. Exato. E do que ela fazia sempre e traz ali um artista mais... um novo artista mesmo, né? Como se a pessoa descobrisse uma nova técnica, né? Ele tem que se redescobrir. Se adequa, né, às novas situações. E é um processo de desapego também, sabe? É uma combinação entre desacelerar e desapego, sabe? Porque vai acontecer do teu cavalete, teu tripé, sei lá, o teu quadro, o teu desenho, tua pintura, vai cair no chão, vai passar um carro, vai levantar poeira, vai chover, vai pingar ali. Você acaba tendo um desapego. Esse teu trabalho, eu costumo dizer isso assim, a obra de arte é fine art. No processo de plein air, não existe fine art. A não ser que fine art seja uma outra coisa, uma outra interpretação, mas não é o material em si. Porque esse material, ele está ali, ele está no sol, ele está na chuva, ele está na tua mão suja, caiu no chão, você juntou, né? Então, dentro do estúdio, você controla, não deixa entrar poeira. Né? Você vai lá comer o seu lanche, comer o seu pastel, você lava a mão, tira a Tomar gordura, seu vinho. toma o seu vinho ali, né? Liga o ar-condicionado, sei lá, se organiza dessa forma. E na rua não. É o vento batendo, o seu cabelo, quem é cabeludo bate o cabelo na tinta, já aconteceu várias vezes, cai no chão, normalmente acontece. Né? De repente fechou o tempo, você não conseguiu concluir aquele trabalho e ele ficou só no processo. Sim. E esse processo tem o seu devido valor. Entende? Ele não é um rascunho qualquer. Ele é o rascunho. Sim. Entende? Ele é um pedaço da sua memória. Ele não ficou no processo. Ele está ali. Né? Uma coisa relacionada a isso, né? Quando eu fazia faculdade de jornalismo, a gente conversava muito sobre a questão de imparcialidade. E se conversa muito sobre isso. E o jornalista em si, ele sempre tenta ser muito imparcial. Mas no meio desse processo de leitura, de pesquisa, que eu fiz uma pesquisa sobre isso, eu descobri que tu pode tentar e pode ser imparcial diante de algumas ideologias, pensamentos, mas sempre vai ter um pouquinho de ti em tudo. Sim. Né? E acho que o artista é um pouco isso. Sim. Porque a partir do momento que tu fez um recorte de uma notícia, né? Tu já estás fazendo um recorte daquilo que tu pensa que é melhor para o teu leitor. E a mesma coisa quando tu bate uma foto, né? Então, a gente bate uma foto, por exemplo, né, de algo importante, seja um protesto, alguma coisa, o ângulo que tu pegou aquela foto, né, já é um pouquinho de ti dentro, sim, né? Tem um pouquinho de ti naquilo. Claro. Então, assim, é impossível ser totalmente imparcial. Sim. Imparcialidade total, ela não existe, né? Vai ter 5% de ti naquilo ali, dependendo do ângulo que tu tirou foto, dependendo da pessoa que tu escolheu para pegar uma fonte, então tudo. E eu acho que o artista eu acho que o plein air, ele traz muito isso, né? O artista sai do seu quadrado, né? E traz novas perspectivas para o artista poder escolher aquilo que ele acha que tem mais a ver consigo mesmo. Sim. Né? E para fazer esse processo, ele traz as frustrações dele junto, entende? Isso. Isso que está falando é um processo, na verdade, é muito injusto, tá? É muito injusto esse processo todo. Porque acontece, vamos falar dentro do estúdio, né? O artista, ele coloca todo o sentimento dele, toda a vivência dele numa obra de arte. Mas o que vai definir essa obra de arte no resultado final é o olhar do observador. Sim. E não é o olhar dele. Aí você, sei lá, derramou seu sangue para pintar aquele quadro. Você tava lá com, sei lá, triste, chateado, deprimido, sei lá o quê, né? A pessoa que vai olhar vai dizer, nossa, que lindo, que poético. Sim. Combina com a minha cortina. E você vai ter que ouvir isso. Entende? Então, é cruel. Para quem é? Essa é uma grande pergunta, né? Para quem que a gente faz a obra de arte? Não é à toa que na Bienal, por exemplo, se usa como símbolo um ponto de interrogação. Dois pontos de interrogação, né? Espelhados. Um de ponta cabeça, não sei se você já reparou nisso. Um ponto de interrogação para cima e um para baixo, né? E esse ponto de interrogação, ele significa que a arte, ela não responde, ela questiona.
entende? Ela questiona o tempo todo. E as respostas são diversas. E nunca é a resposta do artista. Sempre a Iberê resposta... Camargo, certa vez perguntaram para o Iberê Camargo por que ele pinta. E ele diz que ele pinta porque dói. Né? E ele falou isso com uma certa raiva. Assim, não, eu pinto porque dói. Eu tenho que pintar porque eu tenho... Né? Desculpa. Então, e quando a gente vai a plein air, quando a gente vai fazer pintura ao ar livre, o artista, ele vai com algo a princípio pronto, que está ali, a natureza está ali, à disposição dele. Uhum. Ali ele é obrigado a ter que desenvolver um conhecimento sobre a visão, sobre a observação. Tecnicamente, resumindo, é isso. O resto é resto. Se ele vai usar tinta acrílica, aí é da experiência dele. Se ele vai usar tinta óleo, é da experiência dele. Se ele vai usar lápis, grafite, carvão, o que ele quiser usar. Se ele quiser tricotar, ele vai tricotar. Entende? Mas a Mona Lisa dele ali é a natureza. Então, esse é o nosso foco. Esse é o nosso problema a ser resolvido. Sim. Né? Agora, se ele vai colocar nisso as frustrações dele ou não, nem ele sabe. É um improviso, muito de repente. Ele chegando, e agora? Como é que eu resolvo isso? Então, ele começa já pintando, e aí eu estou falando por mim, assim, eu começo sujando o material que eu tenho. Né? Existe um termo que a gente fala mancha. Inclusive existe um evento que chama-se de aquarela, que chama-se mancha, um evento de plein air. Por que mancha? Quando surge lá o impressionismo não foi uma coisa benquista, tá? A academia não aceitava o impressionismo. Né? A academia, como assim? A gente leva anos estudando um processo, passa uma camada de tinta chamado veladura, espera secar, aplica de novo, espera secar, tem questões pictóricas, tem não sei o que, estuda o pigmento, né? Pega o pigmento aqui, mistura os óleos, né? Óleo de linhaça, faz um pigmento aqui, a textura que quiser, enfim, tem todo um processo demorado, estuda aquilo dentro do estúdio, né? Aí de repente vem Renoir, né? E começa a aplicar a tinta, um molhado sobre molhado, não espera secar. Né? Usa um cavalete que não é um cavalete, é uma coisa menor para poder botar na rua, entende? E começa a botar tinta grossa, começa a espatular aquilo, fazer emplastos com aquela tinta, deixa aquilo em relevo. Isso não é arte na época, se dizia, né? Porque não se leva tempo fazendo, ainda se bebia muito da fonte do renascentismo ainda, né? Aquela coisa mais romântica, assim, né? Da pintura. Então, de repente, vem um artista ali que resolve aquilo em pouco tempo, em poucas horas, em poucos dias, né? Respeitando a luz do sol, onde ele elimina da sua paleta de cores a maioria das tintas que existe, resume-se a cores primárias, não se utiliza o preto, não se produz mais aquela tinta ali na hora. Aí surge esse mercado da bisnaga de tinta. Foi uma revolução. Foi uma revolução. E não é aceito. E aí o que os acadêmicos diziam? Esses não são artistas, são pessoas que fazem manchas. Então era pejorativo esse termo. Manchas. Né? E na verdade o que nós fazemos é mancha. Né? A gente sai para a rua fazer mancha. Então a primeira coisa que você faz no seu material, na sua tela, é manchar ela. Então você mancha ela e aí a inspiração ela vai vir. Porque a tua musa já está ali na tua frente, está ao teu redor, entende? E aí você começa, o que eu quero? Você começa a medir, eu quero essa árvore, essa florzinha, né? Essa araucária, essa montanha, vou esperar o pôr do sol, vou começar cedo, pegar o nascer do sol, perdi o sol, apago, faço de novo, vou pegar o horário mais da tarde. Sim. Aí a tua tela tem espessura de tinta, tá tudo borrado, o seu material tem tinta. Hoje em dia já existe no mercado materiais pensados para plein air. Né? Tem os pochados, que são as maletinhas para plein air, os estojos para plein air, telas pensadas para plein air, os painéisinhos, pincéis pensados para plein air, né? Mas na época não tinha, né? Na época não tinha. O pós-impressionismo ali, o Van Gogh andava de bicicleta com um cavalete amarrado nas costas, né? Com uma corda, um pedaço de corda. Hoje a gente carrega dentro de uma mochilinha, uma bolsa tiracolo, né? Então, mais prático, né? Mas isso mostra que a preocupação que era, o difícil que é o artista sair do seu estúdio, né? Que também tem os seus problemas no estúdio para se resolver. Mas são menores. Entende? São diferentes, né? São diferentes. E a coisa é como fazer um retrato de uma pessoa, fazer o seu retrato
por foto, e outra coisa é eu fazer o seu retrato olhando no seu olho. Sim. Entende? É uma questão muito mais íntima. E não íntima para a pessoa que está sendo retratada. É íntima Para quem tá... para o artista retratando. Eu estou despido de tudo para poder fazer uma tira dessa. Então eu costumo dizer, eu faço a brincadeira, o pessoal sempre faz uma piada. Eu digo que nós vamos pintar pelados. Porque é assim que a gente se sente. Né? Quando a gente está na natureza pintando, nós estamos despidos de tudo, de todos os conceitos que existem. Sim. Se vai ter conceito, ele vai vir bem depois. E não vai ser colocado por nós. Entende? Então, ali é eu e uma araucária, que é um monstro gigantesco. E ali, eu sou Davi, e a araucária é Golias. Como é que eu resolvo isso? Né? Sim. Então, o plein air, ele traz essa sede de mais, querer mais, o tempo, e tá mudando, tá vindo uma nuvem, vai começar a chover, e agora? O que eu faço? Entende? Então, ele te coloca em uma situação que vai muito além de um quadrinho 20 por 30. E tu acha que o plein air, me veio isso agora, é um pouco, ele traduz um pouco da tua história de se adaptar Sim. às situações. Sim, muito. Né? Muito. Tu acha que tu... Por isso que eu sou apaixonado por isso, talvez. Tu te identifica tanto, né, Muito, com esse muito. tipo de arte, pelo fato de, desde pequeno, tu ter que viver te adaptando às situações, aos Sim. lugares, aos trabalhos, Sim. né, ter que também ter esse processo criativo diante daquilo que tu terias que fazer para sobreviver, Sim. né, e dentro daquilo que tu gostava, porque tu nunca abandonou aquilo que tu acreditava, né, e que vinha de dentro de ti, mas, Jamais. né, ele te trouxe essa facilidade de adaptação dentro das circunstâncias. Eu posso dizer com toda certeza que o que eu faço tem tudo a ver com o meu propósito de vida, entende? E como tu mesmo disseste, assim, do jeito que tu tá falando, sem te combinar nada, então quer dizer que isso é visível ao observador, né? Porque é isso, meu processo de vida, eu consigo... Eu não me arrependo de nada, assim, desse processo da minha vida, que foi muito difícil. Né? Eu não gosto de dizer isso porque eu acredito que todo mundo teve a sua vida difícil. Sim. E não acho que a minha é mais difícil que a do outro. Sim. Né? Mas é o meu difícil, né? E dentro de toda essa dificuldade, eu tive que ser muito criativo para poder estar aqui hoje. Entende? E para poder dizer não na hora certa para muitas coisas. Porque hoje eu sou um adulto, mas na época eu era criança. E como é que criança sabe dizer não para coisas, para problemas da vida? Tô falando de drogas e tudo mais. Né? E eu fui criança, eu fui adolescente nesse universo de possibilidades que existe. Qual a possibilidade, qual a melhor possibilidade para pegar? Qual é a criança que sabe da resposta? Eu não sei, eu não sabia. Né? Então, eu tive que ser muito criativo. Meu processo criativo, ele realmente faz parte da minha vida. Né? Sim. É o que eu executo hoje, assim, né? Dentro do Gramado Natural. E agora, né, dessa união tua com a Luana, que eu sei o quanto ela é importante também dentro dessa parte toda que ela... Quando ela esteve aqui, ela falou que ela é a pessoa que gosta de organizar, né, todos os projetos, ela é a pessoa que traz um norte, assim, para as coisas, porque o artista, ele é um pouco, não vou dizer desorganizado, ele é organizado dentro daquilo, da arte dele, né, e às vezes a gente precisa de alguém que bote as coisas no papel, e ela me disse que ela é a pessoa, né, que faz essa parte aí, e também é uma artista, né, por estar junto com vocês, porque ela me contou também da questão artística dela, Sim, né, sim. e que também marca um pouco dessa união de vocês. Tu achas que essa união de vocês, que agora tem o Irá, tu acha que ele... o que tu passarias, né, para ele de todo esse teu processo criativo? O que tu tem pensado em passar para ele, né, como pai e como uma pessoa que tá aí para instruir ele, né, diante desse mundão aí, dessa vida que tem toda pela frente?
Isso é uma pergunta bem difícil, tá? Bem difícil. Eu sou um cara me considero muito desorganizado. Me considero um cara eternamente atrasado, né? Demorei para encontrar a Luana. Me atrasei muito para encontrar a Luana na vida. Mas encontrei, né? Então, foco nas coisas positivas, né? E a Luana realmente me ajuda a me organizar, né? Muito. Eu acho que a gente é um par perfeito, assim. Um bom par de vasos, né? Com respeito a ser pai, você me pegou agora um ponto muito fraco. Talvez o meu ponto mais fraco que tem. Eu não tenho experiência de pai. Infelizmente, eu não tenho experiência de pai. Mas esse infelizmente não é negativo, ao meu ver. Entende? Porque isso me dá a possibilidade de aprender junto, de construir junto. Eu acho que eu aprendo muito mais com o Irá do que eu tenho para ensinar ele. Entende? E eu achei... Eu fui morar... Quando a minha avó faleceu, eu fui morar com um tio meu. E ele era muito jovem, né? Ele já tinha um filho, depois ele teve mais uma menina. E me assumiu para ajudar, né, para cuidar de mim na minha adolescência, assim, durante um tempo, um período. E ele teve filho, meu primo no caso, ele teve com 16 anos de idade. Hoje eu penso que talvez a minha referência é por causa dele, talvez. E é uma pessoa fantástica, assim, um tio que eu gostava muito dele. Gostava não, gosto muito dele. Né? Aprendi bastante coisas com ele. E eu sempre quis ser um pai aos 16 anos. Talvez por causa dele. Sempre quis. Eu me organizei, do meu jeito, é claro, mas me organizei para ser pai aos 16 anos. Né? Eu achava que eu tinha que ter um terreno para poder constituir uma família, para ter pai. Então, como eu morava com meu tio, trabalhava com ele, ajudava ele e tudo mais, ajudava nas lidas que tinha que dar, e ele sempre dizia que parte da casa dele, ele dizia assim, ó, esse pedaço aqui é que era bebezinha recém-nascida ainda, a minha prima, essa aqui é dela, essa aqui é do meu primo, e aí esse pedacinho aqui é teu. Quando ele disse que esse pedacinho aqui é teu, logo eu disse, pronto, agora eu já posso ser pai, eu tenho um terreno. Né? Então, por sorte eu não fui pai ali aos 16 anos, né? Hoje eu vejo isso, por sorte, né? Não era assim. Aqui, eu tinha um moleque, naquela época, com 16 anos, era muito moleque. Hoje a gurizada está muito mais evoluída. A gente era muito moleque. Né? Eu comia areia ainda, acho que nessa idade, assim, na pracinha. Né? Mas assim, eu achava que ter um filho era botar uma pipoca no micro-ondas, assim, e estava pronto, né? Tipo isso, né? Não fui filho, não tive filho, mas quando eu tinha ali meus 22, eu já comecei a me preocupar. Eu disse, estou ficando velho para ser pai. Com 25 anos eu não queria mais ser pai. Eu disse, não, agora não, eu vou ser velho, né? Eu com 25 anos já dizia, agora eu vou ser avô do meu filho se eu for pai agora. Olha a cabeça, né? Então eu achei que eu não ia. Então desde daquele período ali, eu pensava inclusive, quando eu tivesse com a minha vida resolvida do meu jeito, eu ia adotar, né? Eu pensava muito nessa possibilidade, assim. Sempre comentei isso com a Luana, assim. Nós temos amigos que adotaram, então serve de exemplo e tal, né? Sempre comentei isso. Eu não imaginava que eu ia ser pai, entende? Então não me programei para isso. Claro, também hoje eu me questiono, será que alguém se programa para ser pai, né? Não sei, também não me programei. Né? Quem é que diz assim, ó, né? Data tal, vou ser mãe, né? Uhum. Mas, enfim, não estava nos nossos planos, essa é a verdade. Não estava nos nossos planos. Mas quando veio, foi, né? Então, também não é porque não estava nos nossos planos que não foi bem-vindo, né? Não é? Sim. Não quer dizer isso, né? Veio, foi muito bem-vindo, é muito bem criado, muito bem tratado. E a receita que nós temos com o Irá chama-se amor. É isso, é atenção e amor. É isso que ele nos cobra, é isso que a gente tem de sobra para dar. E o resto parece ser tudo muito mais fácil. Eu sempre digo, né? O ser pai não vem, isso aí é meio clichê, mas não vem como manual. Não vem, né? A gente não tem manual, até porque os filhos são diferentes, a gente é diferente, e a gente traz muito da nossa infância, eu acho, e da nossa vivência para essa criação que a gente dá para os filhos. E às vezes a gente vê que tem que mudar muita coisa, né? A gente tem uma visão e vê que tem que mudar muita coisa e utilizar de uma forma diferente aquilo que foi bom, às vezes, né? Tem coisas que foram positivas, tem, muitas,
mas é preciso adaptar essas coisas, né, na nossa criação com os filhos hoje. Porque eles nascem também numa época diferente. Sim, bem diferente. Então, eu te peço desculpa, assim, de não conseguir te responder isso. Eu não sei ser pai. Só estou sendo. Mas ninguém sabe né? ser pai. Não aprendi a ser pai. E mãe também não. Porque eu não tive pai também presente. Então, eu não sei, não tive, assim. É uma influência que eu tive masculina na minha vida, veio depois de grande, que me contribuiu, sim, pro meu caráter. Talvez na hora certa eu vou me utilizar disso pro meu filho. Só que tem coisas que hoje, eu fico fazendo coisas que eu fico me lembrando, assim, outro dia eu fiz um carreteiro. Tava eu sozinho com o Irá, eu fiz um carreteiro pra ele e ele adorou o carreteiro. E ele ficou me perguntando como é que eu tinha feito aquela comida. E eu fui... porque ele gosta de participar, a gente ajuda. Ele, pica cebola, faz isso, aquilo. A gente envolve ele nas coisas, né? Na medida do possível, assim, né? Da nossa disponibilidade. E quando eu comecei a falar pra ele sobre aquele carreteiro, inclusive eu mandei uma mensagem na mesma ocasião pra minha prima, né? Hoje já uma mulher, já, né? Porque eu me lembrei que eu aprendi a fazer carreteiro com meu tio. O jeito que faz a cebolinha, como é que frita antes, como é que é aquilo. E um detalhe final importantíssimo no meu carreteiro. Na hora de comer o carreteiro, você tem que picar uma banana junto. E o Irá achou isso maravilhoso, comer a banana junto com o carreteiro. E eu disse, nossa, é o meu tio que come banana junto com o carreteiro. Então um pouco da tua referência também. Eu aprendi a gostar disso por causa dele. Então, eu sou grato de aprender a cozinhar por causa dessa vivência que eu tive ali com meus tios, com ele, com a minha tia também, que é a esposa dele na época. Eu aprendi a cozinhar com eles, né? Então, essas referências, talvez são essas coisas que eu vou passar pro Irá, né? Eu vou te dizer assim, eu me considero um pedaço de aço que por algum momento surge ali esquecido num canto e uma mão vai lá, pega e dá uma forjada naquele aço já meio enferrujado e larga ali, vem uma outra mão e forja mais um pouco e forja mais um pouco. E cada um que vai forjando esse pedaço de aço, que vai transformando ele num machado, entende? Esse sou eu, entende? Esse machado sou eu. Só que diferente desse machado todo, ele não vem para cortar. Ele vem para construir, entende? Ele vem para criar. Essa é a grande diferença. E isso só acontece porque ele foi forjado por muitas mãos. Então, eu me considero uma pessoa forjada por muitas mãos. Porque como eu não tive o pai, a mãe presentes nos momentos que eu mais precisei, mas eu tive outras pessoas que surgiram no meio do caminho. E cada uma forjou de uma forma, ajudou de uma forma. E eu fui agregando. Então, o meu caráter, ele é construído pela contribuição dessas pessoas. E isso, eu sou grato à vida por isso. Sou uma pessoa que eu sou apaixonado pela vida, sou apaixonado por seres humanos. Eu amo a minha existência, entende? Adoro as pessoas. Me decepciono facilmente com elas, mas também perdoo elas de uma forma, assim, entende? Emocionalmente falando, assim, muito fácil, assim. Eu gosto muito do ser humano, porque eu sou forjado dessa forma, entende? E o que conclui essa formação, me faltou um cabo muito importante no machado. O machado sem cabo, ele não funciona. Eu tive um cabo. Mas tem uma coisa mais importante, que vem junto com o Irá, né? O que é o que a gente chama de cunha, que é o que você põe para prender o machado no cabo, entende? Então eu me sinto hoje esse machado forjado a muitas mãos, né? E que não serve para cortar, mas serve para construir, serve para criar. Sim. Né? E isso me vem em mente, assim, Stanislavski. Stanislavski cria o que nós chamamos de método das ações físicas. Eu vou tentar desenhar no espaço para tu entender. Você está aqui, você tem um objetivo. O objetivo pode ser abrir uma porta. Você tem que sair daqui até lá e abrir essa porta. Muito simples, muito fácil. Mas não. O que a gente precisa? A gente precisa de ação. E isso não é ação. Ação é quando você tem obstáculos no caminho. Para ver essa porta, você cai no buraco, você levanta do buraco, você pula um muro, desce do muro, entende? Talvez o objetivo possa até mudar. Porque para chegar nesse objetivo, você tem que... Caiu no buraco, agora o teu objetivo é outro, tem que sair do buraco.
Sim. Entende? Então você vai criando muito. É como aquele aparelhinho, como que é o nome daquele aparelhinho de coração, né? O que fica pi, 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 né? O medidor. É aquele medidor, me fugiu o nome agora. Eu também. Né? Medição cardíaca, né? Que a gente faz. Ele não pode ser uma linha reta, porque senão você está morto. Sim. Né? Ele não pode ter simplesmente uma barriga. E nem só altos, não sei lá, né? Ele tem que ter altos, baixo, barriga, linha reta. Ele vai pi, 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 né? Ele é isso. A vida ela é assim. Eu tenho uma amiga que diz que a vida não é linear. Não é linear, é isso. E é isso que faz da gente pessoas tão ricas, né? Porque e é isso que voltando na tua história, é isso que te fez uma pessoa tão rica, né, como tu é hoje, um curioso, né, que eu acho que tudo que tu contou aqui pra gente, tu é uma pessoa curiosa, uma pessoa que busca sempre o porquê das coisas, né, tu me deu aí vários pensadores, vários historiadores, vários filósofos, e eu acho que isso, eu fico encantada com isso, né, porque isso forma a pessoa, forma o caráter dela, forma a identidade dela, né, a essência dela, e acho que essa tua relação com o Irá, eu acho que ele é um menino, né, por ter tu e a Luana, né, eu sei o quanto ele é importante para vocês, por isso que eu tô citando muito ele, porque eu sei da importância que ele tem para vocês, assim como a Ágata também tem pra gente, porque a gente também não estava preparado e a nossa vida é muito louca, né, no meio dessa loucura aqui de Gramado, que a gente acaba vivendo isso, gostando disso, né, mas a gente acaba também sabendo que tem um serzinho ali que precisa da gente, né, incondicionalmente, mesmo que o trabalho esteja ali, a gente se adapta para conseguir dar atenção para esse serzinho e para fazer ele parte desse mundo também. Sim. Né, então... eu acho que isso, assim, torna vocês pais fantásticos, né? E com certeza ele vai ser um menino aí, um artista, seja, né, o que ele... Seja o que ele quiser ser. Seja o que ele quiser ser, mas ele vai ter muito da arte e muito dessa consciência da importância da cultura e da arte, né, na vida dele. Sabe, Laura, que o mapa nunca é o caminho. Nunca é o caminho, porque cada um tem o seu mapa. Augusto Boal dizia assim, que teatro pode ser feito em qualquer lugar, até mesmo teatro. Qualquer um pode fazer arte, até mesmo um ator, até mesmo um artista pode fazer arte, né? Então, a gente não tem que se preocupar com o resultado final. Você tem que viver o processo. O Irá, ele é o nosso processo. Ele ainda não é o resultado final. Uhum. Ele faz parte do nosso processo. E aí a gente se preocupa com isso, com o processo. Alessandro, vou te agradecer, tá? Por essa conversa, por esse podcast fantástico, muito rico, né? Tenho certeza que quem assistir esse episódio vai sair cheio de ideias e tendo certeza de que a arte é algo essencial na nossa vida, né? E eu sei quanto isso tem motivado vocês também. O Gramado Natural, acho que também tenho certeza que é a motivação de vocês, porque muitas pessoas vêm se beneficiando do projeto. Elas vêm se beneficiando, tanto como artistas, para serem conhecidos, né, muitos escondidos por aí, como também para aprender um pouco a essência da arte. Acho que o Gramado Natural é a essência da arte. Ele traz o que é de mais bonito que a arte tem, né, porque as pessoas se descobrem através dele. Isso. E fica esse convite, né, para as pessoas adentrarem, é uma porta aberta, porque a gente está na natureza, Gramado Natural. Não tem portas, não tem porteira. As pessoas, é só chegar. Atualmente nós estamos fazendo uma exposição, né, de uma parte do acervo do Gramado Natural, da primeira edição e da segunda edição, que está ali no Sicredi, né, e as pessoas podem chegar, foi inaugurada ontem, né, e vai estar até o dia 26 a exposição. Ele vai fazer um circuito pelo Sicredi, depois vai a Picada Café, vai a Nova Petrópolis, vai a Canela depois daqui,
né? E aí a gente vai seguir com as exposições. E o gramado natural dessa edição, desse ano, na terceira edição, já está em processo. Nós fizemos saída de campo, terminamos a saída de campo com uma artista russa, que veio, né, teve aqui também. Caterine. A Caterine veio aqui bater um papo contigo, né? Nós tivemos também o Guido, que veio da Patagônia, né? Então é bacana que Gramado Natural está criando asas aí para fora, né? E trazendo essas participações, né? E tem muita novidade ainda para acontecer até o evento. Hoje Gramado Natural não é apenas um evento, ele é um programa que ele dura o ano todo. Nós temos atividades nas escolas com as crianças, tem toda a parte de formativa, né? Nós temos palestras que falam sobre o meio ambiente, falam sobre mercado de arte, que também é importante, essa parte da organização profissional do artista plástico. Então, eu acho que é uma mesa farta de atividades que a gente está conseguindo proporcionar para os artistas aqui da cidade, né? Então, fica esse convite, assim, que as pessoas adentrem, né? Vinde, moços e velhos. Vinde todos admirai. Isso porque aí. Isso é bom, isso é belo, isso é bom demais. Obrigada por estar aqui. Obrigado. O Gramado com Propósito de hoje encerra por aqui, com mais uma história rica, uma história cheia de cultura, cheia de arte, mostrando para vocês de que tudo que vocês sonham é possível. E que tudo que vem de dentro, que vem com amor, é uma possibilidade e é sempre feito com muito propósito. Agradeço aos nossos patrocinadores, o Hard Rock Hotel Gramado, o Senac Gramado e a Prefeitura de Gramado. E também agradeço às nossas parceiras, a Decalco Boutique, a Mina Gramado e agora o Salão Ana Santos. Até o próximo episódio. Faça um curso técnico no Senac EAD. Seja quem você quer ser. Quer saber? Senac EAD. Matrículas abertas. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar.